Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. O vídeo de hoje então, mais uma questão do ITA, você que tem acompanhado essa série que a gente tem resolvido questões ora do ITA, às vezes do IME, às vezes da Escola Naval. Hoje nós vamos resolver então a questão da segunda fase do ITA desse ano, 2020. Questão número 6 envolve o conceito de números complexos. Nós vamos falar sobre números complexos, extração de raízes, e também vamos fazer uso de algumas propriedades trigonométricas, como por exemplo, o seno de 90 menos o ângulo, quanto ele vale, isso equivalentemente para 270 ou para 360, tanto o seno quanto o cosseno, tá bom? Então, você pode pesquisar, assim, para não ficar muito vago, em identidades trigonométricas ou relações trigonométricas, tá bom? Envolvendo seno e cosseno. É isso, essencialmente é isso. A questão tem um enunciado simples de entender, a solução um pouquinho extensa, mas mais fácil também de compreender, ok? Essa é uma questão que você não pode perder, porque ela não é difícil, ela é extensa, mas não difícil. A gente pode classificar as questões em fáceis ou difíceis, tem essas intermediárias, mas pensando sempre em ITA, é uma questão de nível fácil, porém extensa. Você poderia se perder, a gente vai tentar aqui então sistematizar passo a passo a solução para você poder ter um bom desenvolvimento no seu estudo, tá bom? Vou pedir que se você não for inscrito, se inscreva no canal, se possível ative as notificações, tá bom? No final desse vídeo, se você achar que te ajudou de alguma maneira, que foi útil, lembra de deixar o like e ajudar o canal compartilhando, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar. Bom, como você pode ver, o enunciado está aqui na tela, mas como sempre a gente deixa o link na descrição do vídeo, tá? Para você poder depois fazer o download dessa prova, dos gabaritos, das provas anteriores, tá bom? Ficar à vontade para estudar direitinho, bem completo. Sugestão, como sempre, é que antes de acompanhar a solução, você pause esse vídeo aí, pense um pouquinho a respeito da questão, tá bom? Para que faça sentido. Na matemática faz muito mais sentido você, às vezes, errar e aprender onde você está errando do que simplesmente enxergar uma solução pronta que não te causa nenhum desafio, tá bom? Bom, certamente agora você já pensou e está de volta aqui para poder acompanhar a solução com a gente, tá? Vamos ler o enunciado. Então, seja z um número complexo, uma raiz da equação, então nós estamos falando da equação 4z ao quadrado menos 4z seno de alfa mais 1 igual a zero, ok? E diz ainda que esse alfa, ele pertence ao intervalo entre menos 90 e mais 90, né? Ok? Π sobre 2, menos π sobre 2 e π sobre 2. Determine em função de alfa, ok? Então nossas respostas têm que ficar em função de alfa. Os valores possíveis para a letra A, 2e mais 1 sobre 2e, e item B, 2e elevado a 15 mais 1 sobre 2e elevado a 15, tá bom? Então, antes da gente pensar em resolver os itens A e B, vamos entender o que ele fala com ser raízes dessa equação, né? O que significa ser raiz da equação? Muito simplesinho, uma equação do segundo grau. Então, tudo que a gente precisa é resolver essa equaçãozinha do segundo grau da maneira como a gente conhece. Vamos calcular aqui, então, delta. Então, como z é raiz, a gente pensa aqui, z é a nossa variável, certo? Então, não alfa, a resposta é ficar em função de alfa, tá bom? Então, b ao quadrado, então, menos 4 seno de alfa ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, ok? Então, 16 seno ao quadrado, menos 16. Aqui vem a primeira observação que a gente pode melhorar o seguinte. Deixar 16, põe em evidência, seno ao quadrado de alfa, menos 1. Aí você se recorda de uma coisa fundamental na trigonometria, e não recebe o nome fundamental à toa, né? Ela é a relação fundamental da trigonometria, é que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo é sempre 1. Como a gente quer 1 menos o seno, observa o seguinte, então se eu ficar, seno menos 1, se eu passo 1 para a esquerda e o cosseno para a direita, a gente fica então com menos cosseno ao quadrado. Então, a gente pode trocar este pedaço por menos cosseno ao quadrado. Então, delta dá menos 16 cosseno ao quadrado, já fazendo um joguinho de sinal, tá bom? Lembrando que para todo número real x ao quadrado sempre é positivo,
Então, cosseno ao quadrado é sempre positivo, vezes 16 sempre positivo, então o sinal desse negócio aqui é negativo. Okay? Então, as raízes nossas são complexas, tá bom? O que não tem problema, visto que a gente está falando, o exercício fala isso no início, né? Z é uma raiz complexa da nossa equação. Na verdade, como delta diferente de zero, a gente vai ter duas possibilidades para Z, né? Ok? Então, passando aqui para determinar as raízes, como é que fica então? Z menos o valor de B, então menos 4 seno de alfa, mais ou menos a raiz, vou deixar maiorzinho um pouco assim, raiz quadrada de menos 16 cosseno ao quadrado de alfa, ok? Sobre 2 vezes o A, 2 vezes 4, ok? Então Z é quem? Menos 4 mais 4 seno de alfa. Mais ou menos, agora vamos mexer por parte aqui, olha só. Nós temos menos 16 cosseno ao quadrado de alfa, ok? Então, a raiz disso, a raiz de 16 é 4, ok? A raiz de cosseno ao quadrado é módulo do cosseno, ok? E aí sobra uma raiz de menos 1, que nos complexos a gente chama de i. Então, a gente pode dizer assim, i vezes 4 cosseno de alfa, ok? Mas as informações não vêm de graça, né? Olha só, alfa, ele está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, vamos fazer aqui o desenho da circunferência trigonométrica. Vamos fingir que essa seja a circunferência trigonométrica de raio 1. π sobre 2 está 90 graus, está aqui em cima, certo? Menos π sobre 2 é o sentido negativo, né? O horário, está aqui. Então, o ângulo alfa para a gente, ele varia entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. Ok? Mas aí você, então, se você se recordar, vou pôr até de azul aqui, o cosseno ele faz referência ao eixo x. Ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante, certo? Negativo, não vai ser o caso nesse nosso problema, no segundo e no terceiro. Então, entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, o cosseno ele é positivo, ok? Então, como o cosseno é maior ou igual a zero, então a gente pode tirar esse módulo. De modo que essa raiz fica, então, 4i cosseno, ou i4 cosseno, ou do jeito que você preferir, tá bom? Então, mais ou menos 4i vezes o cosseno de alfa sobre 2 vezes 4, 8. Agora, então, nós podemos simplificar, né? Tem 4, nós somamos as parcelas em cima por 8, então se a gente simplifica, fica seno de alfa mais ou menos i cosseno de alfa sobre 2. Okay? Então, você tem duas raízes, sei lá, uma raiz Z1, ela é pro mais, digamos, vou manter o padrão, então, Z1 pro mais, Z1 uma raiz, então, seno de alfa mais i cosseno de alfa, a segunda raiz, então, pro menos, seno de alfa menos i cosseno de alfa, ok? Um parênteses, muito cuidado, porque a gente vai precisar dessas informações para calcular as potências lá. Cuidado para não pensar que esta é a forma trigonométrica de um número complexo, ok? Se você tem um número complexo a mais bi, você pode escrever ele em sua forma trigonométrica de que maneira? Z é o módulo, cosseno de... Vou pôr θ para não misturar, tá bom? Mas i seno de θ, onde esse θ é o argumento principal do ângulo, ok? O módulo de Z você obtém como a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E cosseno e seno satisfazem essas seguintes relações. Cosseno de θ é A sobre o módulo e seno de θ é B sobre o módulo, ok? Melhor do que lembrar tudo isso é sempre lembrar a interpretação geométrica. Vocês vão encontrar mais informações sobre números complexos aqui no canal, tá bom? Fica a sugestão que vocês possam acompanhar a playlist, vou até deixar ela aqui no vídeo para vocês. Mas então, se você se recorda lá, se você tem um número complexo ZA mais B, tem uma representação geométrica AB, o módulo é essa distância e o ângulo é o ângulo que ele forma com o eixo real, pensa assim, o eixo X, certo? Esse é o ângulo θ, tá? E aí daqui que saem essas relações, tá? Não vou deduzir, senão fica mais extenso. Entretanto, aqui, como é do ITA, né, não poderia vir direto assim, né? Estou falando isso porque como a gente vai calcular potências, calcular potências de números complexos que estão na forma trigonométrica é muito mais simples, né? Você, então, para recordar essa outra informação, se você tem um número complexo
já em sua forma trigonométrica, você pode calcular qualquer potência dele simplesmente calculando a potência desse módulo e multiplicando o ângulo por essa potência. Ok? Eu botei um colchete a mais desnecessário. Pronto. Então, se você quer fazer um número elevado a décima, é fazer o módulo elevado a 10 e multiplicar o ângulo por 10, sempre lembrando uma coisa importante. O argumento, que esse é o argumento no caso aqui, que aqui a gente chamou de K vezes θ, ele precisa estar entre 0 e 360, podendo ser 0 e não 360, ok? Em radianos, 0 e 2π. Aqui é a mesma coisa, tá bom? 0 menor ou igual a θ, que é menor que 2π. Então, feito essas recordações, tá? A gente pode passar para o item A. O que o item A queria? Calcular 2e mais 1 sobre módulo de 1 mais 1 sobre 2e, ok? Então, o item A, nosso objetivo é calcular então 2e mais 1 sobre 2e, onde z é a raiz daquela equação, ok? Então, na verdade, a gente vai fazer isso duas vezes, vai fazer uma para o z1 e uma para o z2. Mas pode ver, se a gente entendeu do z1, o z2 é análogo, só vai trocar esse sinal aqui do menos, tá bom? Então, para efetuar essa conta, a gente precisa primeiro determinar 2z, ok? A gente tem z, então vou começar com o z1, tá bom? Se z for o z1, então ele é seno de alfa mais i seno de alfa. E aí, como eu quero 2z, eu simplesmente preciso... opa, aqui tem faltou um meio, perdão, né? Aqui é sobre 2. Sobre 2. Então, 2e é de graça esse item. Simplesmente a gente vai matar esse denominador aqui. Fica seno de alfa mais i seno de alfa. Ok? Então, para calcular 2e mais 1 sobre 2e, o que a gente faz? Então, nós temos seno de alfa mais... opa, é cosseno aqui, né? Então, aqui melhorando, ó, cosseno, desculpa aí, cosseno, agora sim. Então, a gente tem seno de alfa mais i cosseno de alfa, somado com 1 mais seno de alfa mais i cosseno de alfa. Ok? A gente precisa só lembrar como é que a gente soma, divide números complexos, ok? Como é que eu efetuo essa divisão? Basta eu multiplicar e dividir pelo conjugado. Vamos por aqui de verde. Quem é o conjugado? O conjugado é só trocar o sinal da parte imaginária. Então, trocando, acontece isso. Ok? A primeira a gente não mexeu, então, seno de alfa mais i cosseno de alfa, mais 1 vezes, então fica seno de alfa menos i cosseno de alfa, sobre... Quando você multiplica, então, outra observação sobre o complexo. Você faz a mais bi vezes a menos bi, z vezes o seu conjugado, isso dá a ao quadrado mais b ao quadrado, dá um módulo ao quadrado, ok? Então a gente fica com seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E olha que bonitinho, isso aqui vale, pô, de amarelo, vale 1, né? Relação fundamental. Então, nós temos seno de alfa mais i cosseno, somado com seno menos i cosseno. Então, i cosseno somado com menos i cosseno, 0, dá 2 seno de alfa, ok? Isso para o primeiro caso, ok? O segundo caso, o que vai mudar? Então, se nós pegarmos o z2, só vai trocar o sinal aqui, vai ficar menos, ok? Então, vamos pegar z, segundo caso, ok? Z igual ao z2. Então, você tem seno de alfa menos i cosseno de alfa sobre 2. 2z nesse caso, então, dá quanto? 2z vai ficar só matando esse 2 daqui. Então, você fica com seno de alfa menos i cosseno de alfa. Agora, então, se nós fizermos 2z mais 1 sobre 2z, então nós temos seno de alfa menos i cosseno mais 1 sobre seno de alfa menos i cosseno. Agora, observe comigo que
esses dois são muito parecidos. Essa parte de verde aqui que ia mudar, vou multiplicar por 1 mais, né? Seno mais i cosseno, seno mais i cosseno. Embaixo ia continuar dando 1. Em cima ia só trocar o sinal, ia ficar seno mais i cosseno. Okay? Então eu já vou repetir esse pedacinho daqui com o sinal trocado. Só troco o sinal aqui em cima, ok? Troco desse e troco desse aqui. Então fica seno de alfa menos i cosseno mais seno de alfa. E aqui então aparece um mais e cosseno. A conta novamente dá 2 seno de alfa, ok? Então o item A a gente respondeu em função de alfa, né? Tá? A função de alfa, né? Para cada alfa você tem uma resposta. Vamos até apagar aqui. O que a gente aprendeu na verdade? Que essa conta então vai dar sempre 2 seno de alfa, ok? É sugestivo isso pra gente, né? Pensa assim, será que se fosse um 3, daria 3? Se fosse um 4, daria 4, ok? Fica um bom exercício para você pensar. A gente vai ver que no outro é similar, tá bom? O item B é similar, só que agora é elevado a 15, né? Olha só, é 2e elevado a 15 mais 1 sobre 2e elevado a 15. Então, vamos passar para cá, resolver o item B. B, então você tem 2e elevado a 15 mais 1 sobre 2e elevado a 15, ok? Então, vamos começar primeiro quando o z é o primeiro deles, certo? Então, seno de alfa mais i cosseno de alfa, ok? E aí, na verdade, isso é sobre 2, beleza? Mas a gente já fez essa conta lá atrás, então, o que a gente vê aqui, então, 2e é isto, ok? Então, 2e é seno de alfa mais i cosseno de alfa, ok? No outro caso, só vai trocar o sinal, né? Então, digamos, o primeiro caso aqui pra gente é quando 2z vale isso, ok? E que eu falei, cuidado, porque se você já estivesse pensando que isso está na forma trigonométrica, você podia fazer 15 e simplesmente multiplicar por 15 aqui, daria errado, tá bom? Tem que ser cosseno mais i seno. E aí entra então uma das relações que a gente vai usar em trigonometria, que é o seguinte: você sabe que eu quero que apareça um cosseno. O cosseno de um ângulo é que o seno do mesmo ângulo. O que a gente sabe é o seguinte: se eu tenho, então, começando com esse do seno aqui, tá bom? Então, se eu tenho cosseno de 90, aí vamos deixar em radiano. Então, cosseno de π sobre 2 menos o ângulo, isso é o seno do ângulo, ok? Na verdade, o que a gente está falando? Que ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Isso é simplesinho. E a mesma coisa para o seno. Vale o cosseno. Uma maneira fácil de você lembrar isso é sempre lembrar da trigonometria no triângulo retângulo, certo? Porque no triângulo retângulo você tem que um ângulo é 90 e os outros dois ângulos, digamos, alfa e beta, eles são complementares, a soma deles dá 90. E aí, digamos que aqui então hipotenusa A e B. O seno de alfa, né, alfa, cateto oposto, A sobre C. Cosseno de alfa, adjacente, então B sobre C. Qual é o cosseno de beta? Adjacente, A sobre C. O seno de beta, oposto, B sobre C. Então, tem maneiras melhores de fazer isso, mas isso é uma maneira rápida de você lembrar. Alfa e beta são complementares, o seno de um igual ao cosseno do outro, ok? Então, 90 menos alfa e alfa são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, então, é trocar 2e por, então, seno de alfa, então, cosseno de 90 menos alfa, mais i seno de 90 menos alfa, ok? Aí você fala, ainda faltou um módulo, né, professor? Na verdade, o módulo aqui é 1. Por quê? Porque estes ângulos eles estão sob a circunferência unitária, ok? Então eles estão no mundo que o módulo é 1, ok? Se você pegar o alfa aqui, seno de, então você pega na verdade um ponto P, esse ângulo alfa, ok? As coordenadas x e y dele são o x é o cosseno e o y é o seno. Então cosseno de alfa e seno de alfa, ok?
Então, eles vivem sobre a circunferência de raio 1. Então, nem precisava pôr. Agora, como eu preciso calcular isso elevado a 15, então 2e elevado a 15, é só fazer o módulo elevado a 15, era desnecessário pôr, só estou pondo para ajudar a lembrar, e multiplicar este ângulo por 15. Então, você vai ficar assim, cosseno de 15 vezes π sobre 2 menos alfa. Então, 15π sobre 2 menos 15 alfa, ok? 15π sobre 2 menos 15 alfa. Aqui se repete. E seno de 15π sobre 2 menos 15 alfa. Ok? Eu não sei porque aqui está 1, mas é alfa. Pronto. E agora, então, a gente tem que tomar um cuidado. Este ângulo ele precisa estar entre 0 e 2π. Okay? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é trocar ele por um mais bonitinho. O que a gente precisa lembrar? Olha só. Vou, então, só manipular 15π sobre 2 menos 15 alfa. Ok? Então, bem aqui do cantinho para a gente não misturar. 15π sobre 2, eu vou tentar lembrar o seguinte. Se eu estou calculando senos ou cossenos, eu estou sobre um ângulo aqui. Se eu andar 2π, eu volto geometricamente no mesmo lugar. Então, o seno de, sei lá, x mais 2π ou 2π mais x é o mesmo que o seno de x. E isso é a mesma coisa para o cosseno. Cada volta que você dá e para no mesmo lugar, o seno e o cosseno não mudam, não importa o quadrante onde você esteja. Okay? Então, o que a gente vai tentar fazer é transformar esse 15π sobre 2 em tentar deixar a maior fração possível, a maior parte inteira possível, que é múltiplo de 2π, e o que sobrar fica em fração. Então, olha só, eu posso escrever como 12π mais 3π sobre 2, ok? E 12π é 6π. 6π mais 3π sobre 2. Por que 6π? Então, pensa assim, uma volta 2, duas voltas 4, 3 voltas 6. Então, calcular senos ou cossenos de 15π sobre 2, então, é a mesma coisa que calcular senos ou cossenos então, de 6π mais este ângulo, e aí você fica girando 3 vezes no mesmo lugar e vai parar somente no de 3π sobre 2. Okay? Então, o que a gente pode fazer é, vamos pegar, por exemplo, do cosseno. Vou escrever isso para o cosseno, do seno é análogo. Então, o cosseno de 15π sobre 2 menos 15 alfa é igual ao cosseno de 6π mais 3π sobre 2 menos 15 alfa. Ok? Então, esse 6π você pode pensar, se você fizer uma volta, você ia trocar pelo cosseno de 4π mais 3π sobre 2 menos 15 alfa. Ok? Fizer uma segunda volta, então a gente pode trocar esse 4π por 2π. A gente vai tirando 2π. Se fizer a última volta, você vai sumir com esse 2π e vai deixar zero, certo? Ou seja, volta que estava lá, tá? Então, o que eu estou dizendo é que é simplesmente calcular o cosseno de 3π sobre 2 menos 15 alfa. E a mesma coisa para o seno, ok? Então, 2e elevado a 15 é 1 elevado a 15, que é 1 vezes cosseno de 3π sobre 2 menos 15 alfa, mais e seno de 3π sobre 2 menos 15 alfa, ok? Agora, isso é 2e elevado a 15. A gente precisa fazer agora é 2e elevado a 15 mais i sobre 2e elevado a 15. Só que aqui, então, eu quero usar uma última identidade trigonométrica, que é a seguinte. Quando nós temos, então, aqui no nosso cantinho da miséria, né? Quando a gente tem, vamos começar pelo seno. Seno de 3π sobre 2 menos um ângulo x, isto é a mesma coisa que menos o cosseno de x. O cosseno também é parecido, 3π sobre 2 menos x, só que fica menos o seno. Ok? Já com, era um menos x, aqui já vem um x positivo, tá bom?
Então, aqui a gente pode trocar cosseno de 3π sobre 2 menos 15x. Então, a gente pode pôr menos seno de 15 alfa. E aqui a gente pode pôr um menos i cosseno de 15 alfa. Pronto. Muito parecido, né? Com o item A agora. Como a gente quer? Então, para resolver o item B, certo? 2e elevado a 15 mais i 1 sobre 2e elevado a 15. Então, a gente quer menos seno de 15 alfa menos i cosseno de 15 alfa mais 1 sobre este número. Então, menos seno de 15 alfa menos i cosseno de 15 alfa. E aí agora é muito parecido com o item A. O que a gente precisa fazer? Simplesmente racionalizar, né? Multiplicar e dividir por menos seno mais i cosseno, ok? Então, menos seno de 15 alfa. Vamos apagar isso aqui que está atrapalhando a gente. Ok, agora sim. Menos seno de 15 alfa mais i cosseno de 15 alfa. E dividir pelo mesmo número. Que legal. Embaixo, esse denominador, você vai ficar com seno ao quadrado de 15 alfa mais cosseno ao quadrado de 15 alfa. Essa continha dá 1. E em cima vai aparecer o menos seno mais i cosseno. Então, você fica com menos seno de 15 alfa menos i cosseno de 15 alfa menos seno de 15 alfa mais i cosseno de 15 alfa. E aí, menos i cosseno mais i cosseno morre. Sobram menos 2 senos de 15 alfa. Ok? Lembrando que quando aqui embaixo virou 1, porque é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, no caso o ângulo é 15 alfa, e aí também vale 1, relação fundamental, ok? Aí você pode falar, professor, mas esse foi para o Z1, certo? Quando é mais. O que ia mudar se fosse menos? Então a gente põe um menos aqui, põe um menos, então se fosse o Z2 ia ficar um menos, ia ficar um menos, um menos, um menos. Nesse menos aqui, então, você troca o sinal, ia ficar mais. Aqui não muda, então mais, ok? Mais. Você ia multiplicar aqui agora não mais pelo positivo, mas o negativo. E o resto, então, aqui seria um mais e aqui seria um menos. Mas a resposta ia dar menos 2 seno de 15 alfa, ok? Então, para o item B, a solução é menos 2 seno de 15 alfa, também em função de alfa, ok? Então, menos 2 seno de 15 alfa, ok? O exercício é interessante, é extenso, essa parte final eu não fiz com todos os detalhes como eu fiz no item A, mas acho que deu para entender, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a resposta aqui só reforçando, então 2 senos de alfa, e aqui menos 2 seno de 15 alfa, ok? E se você chegou até o final, se gostou, se te ajudou de alguma maneira, lembra aí de deixar um like e ajudar o canal se inscrevendo, tá bom? É isso, nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.